Meu nome é Viviane Brunieri Silveira, hoje conhecida como missionária Viviane Brunieri, mas talvez muitos não conheçam, não saibam a minha verdadeira história, como ex-Ronaldinha. Então eu quero contar um pouquinho para você que está aí. Em 1991, ao completar 15 anos de idade, eu saí da cidade de Peruíbe, São Paulo, embarquei para a cidade de Tóquio, Japão. Ali, meus irmãos, chegando naquela cidade com muitos sonhos, tudo novo, eu fui ao encontro da minha mãe, que já residia lá há alguns anos, e com muitos sonhos. Na época eu surfava, eu competia de bodyboard, e eu tinha uma meta, queria ser campeã mundial de bodyboard. Eu me espelhava na Glenda. Mas chegando ali, Deus tinha um plano lindo na minha vida, mas o diabo também tinha uma estratégia para me roubar. Em menos de um ano, essa estratégia do inimigo deu certo. Aos 16 anos de idade, eu já me encontrava trabalhando na noite, em clubes internacionais, karaokê, como hostess. E aos 16 anos, eu tive o meu primeiro contato com a prostituição. Talvez você esteja se perguntando, mas ela trabalhava na rua como garota de programa? Não, o meu primeiro contato com a prostituição foi, eu comecei a me relacionar aos 16 anos de idade, com um homem bem mais velho, 26 anos mais velho do que eu. Um homem muito rico, muito poderoso, no estado de Aitken. E ali eu já morava na cidade de Nagoya. E ao conhecer esse homem, ele me deu tudo o que eu sonhava, financeiramente falando. Carro, mesmo sendo menor de idade, eu dirigi uma Porsche, eu tinha Rolex, e eu consegui realizar muitos sonhos, que era de comprar casa para a mãe, casa para o pai. Mas o diabo, não contente, em menos de 2 anos, eu conheci as drogas. Filha de dependente químico, meu pai era um dependente químico, mas eu tinha um trauma, eu não podia ouvir falar de cocaína, de maconha, mas aos 18 anos de idade, ali na cidade de Nagoya, eu tive o meu primeiro contato com a metanfetamina, conhecida como cristal, no Brasil conhecida como ice e no Japão shabu. É uma droga terrível. E ali, tendo esse primeiro contato, essa droga ela me estimulava, ela me dava coragem para continuar na prostituição. Porque eu sempre digo, ninguém nasce para ser prostituta. Ser prostituta não é fácil. Porque se fosse fácil, o Senhor não tinha tanta vontade, tanto desejo de libertar uma prostituta como libertou Raabe. E depois, fica aí assistindo, porque eu vou contar o mesmo que o Senhor fez, a mesma condição que Raabe teve ali na cidade de Jericó. O Senhor também me libertou na cidade de São Paulo. Irmãos, e depois já de um tempo, prostituta, drogada, eu tinha tudo que eu sonhava financeiramente falando, mas o vazio continuava. Eu realizei, antes dos 18 anos de idade, eu já tinha comprado a casa para a mãe, a casa para o pai, já tinha meu apartamento, um duplex, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Mas aí veio um sonho que, se eu me tornasse uma pessoa famosa, uma artista, eu não ia mais depender daquelas situações de dormir com um homem que você não ama, que você não sente prazer, que você não tem nem intimidade, mas devido ao recurso, devido ao dinheiro, eu estava ali presa naquela situação. E não adianta falar que não é bom, porque o dinheiro, ele traz uma alegria, ele traz uma felicidade momentânea. Então aquele dinheiro que ele me proporcionava, eu era feliz momentaneamente, mas tinha um preço muito alto a ser pago. E eu vou contar algo inédito para você que está me assistindo. Talvez não seja na prostituição, talvez você nunca tenha conhecido as drogas, mas você está preso em alguma situação pecaminosa. E através deste testemunho, eu creio que o Espírito Santo já está aí, trabalhando na tua vida. E da mesma maneira que me libertou, vai te libertar.
E aos 16 para 17 anos eu tive o meu primeiro contato, sexualmente falando, com a prostituição. Eu vou contar algo inédito nesse DVD que eu nunca contei em nenhum programa de televisão. Por maior audiência, propostas, né, eu tive, mas o Senhor não permitia que eu contasse. E hoje eu vou contar. Aos 16 anos de idade, prestes a completar 17 anos, eu me relacionei com um homem muito rico naquela cidade, ali no estado de Aitken. E eu tive uma experiência muito terrível na área sexual. Nós viajamos, ele já tinha dado muitas coisas para mim, mas nós ainda não tínhamos tido contato sexual. E nós viajamos para Guam. É uma ilha que pertence aos Estados Unidos, próximo do Japão. E ali num hotel de 5 estrelas e tudo que vocês possam imaginar que o dinheiro proporciona, chegou um momento de eu dormir com aquele homem. E uma menina, não tinha completado 17 anos. Eu menti, eu falava para ele que eu tinha 19 anos. E na hora de embarcar, ele viu meu passaporte. E em cima dessa mentira, eu contei outra mentira. Porque o inimigo com o diabo é assim. Em cima de uma mentira, você fabrica uma outra. E assim você vai caminhando para a morte. E eu falei, não, na verdade eu tenho 19, mas a data do meu nascimento foi mudada para que eu pudesse vir para o Japão. E ali ele um pouco impressionado por eu ser ainda menor de idade. No Japão também é crime, né? Um homem de quase 50 anos. Mas nós embarcamos. Ele acreditou ou fingiu acreditar na minha outra mentira. E no momento de dormir, se relacionar, eu me vi assim, uma cena muito triste. Com todos os sonhos que eu tinha de encontrar alguém, de noivar, casar, eu me via com um homem que eu não tinha afinidade, que eu não tinha intimidade, que eu não sentia prazer, mas a fortuna, o dinheiro dele, naquele momento me comprava. E na hora do sexo eu comecei a chorar. Chorar, eu queria fugir, eu queria sair daquela situação. E ali no ato mesmo, ele parou e perguntou, por que você está chorando tanto? E mais uma vez eu menti. Eu falei, estou chorando em japonês, falando isso, Obate Anaku Natakara, porque a minha avó faleceu. Realmente a minha avó tinha falecido 1 ano atrás. Mas aquele choro não era por causa da morte da minha avó. E hoje eu entendo, hoje liberta. Eu entendo que aquele choro é porque um sonho estava morrendo. O sonho de casar, o sonho de se relacionar sexualmente com alguém que você escolhe, com alguém que Deus coloca no teu caminho, você fala, é esse. Ali morria, ali o diabo ganhava mais um ponto. Mas, o que eu quero dizer contando isso? Que naquele momento, aquele homem também tinha sido roubado. Aquele homem também, os sonhos dele também tinham sido roubados. Porque ele, mesmo ouvindo aquela versão, mesmo não sendo verdadeira, eu sabia que não era verdade. Ele continuou, finalizou o que tinha que ser finalizado. E eu posso dizer para vocês com propriedade, o diabo ele usa pessoas para colaborarem com o homicídio do teu sonho. Então cuidado, porque muitas vezes ele usa assim pessoas que ao invés de te ajudar a sair de uma situação, elas estão tão amarradas, presas às coisas do mal, ao pecado, que ao invés de te ajudar, elas vão te levar para o fundo do poço. E dando continuidade a esse testemunho, no ano de 1996, já prostituta, 4 anos, que eu comecei a me prostituir em 92, já usuária da metanfetamina, já tinha experimentado também a cocaína, mas o meu organismo se identificou com a metanfetamina. Eu vim para o Brasil. Em um desses passeios, em uma das minhas vindas ao Brasil, já com a alma toda ferida, machucada, eu tinha em meta, veio um outro sonho.
se eu namorar com alguém famoso, sempre me espelhando em alguma coisa que eu tinha visto. A gente sempre sonha com alguma coisa que nós vimos ou ouvimos. E ali eu lembrava de algumas mulheres, inclusive algumas que até continuam na mídia, devido ao seu trabalho, mérito delas, eu concordo, mas que a ponte, o que levou elas à fama, não foi o talento, nem o mérito, mas foi namorar com alguém famoso. Então eu tinha certeza que se eu também tivesse a chance de namorar com alguém muito famoso, no mínimo eu me tornaria famosa. Em 1996, com 19 anos de idade, eu vim para o Brasil. Em seguida, fui para o Rio de Janeiro. Falei, eu vou fazer um curso de teatro, tablado. Quem sabe eu conheço algum famoso. E ali, em menos de um mês, eu estava no Rio de Janeiro com meu irmão mais velho, Carlinhos. E ali eu conheci o Ronaldo através do meu irmão. E ao conhecer o Ronaldo, eu confesso para vocês que eu não sabia nem quem era o Ronaldo. Ele ainda estava começando a despontar. Ele já tinha participado de uma Copa, mas tinha ficado no banco. E o meu irmão falou, nossa, o Ronaldo, meu Deus, ele vai ser o novo Pelé. Essa foi a frase que o meu irmão usou. E ali eu falei, então é ele. Não vou concluir com o que eu pensei, porque envolve nome de outras pessoas. Mas eu falei, se ele vai ser o novo Pelé, é ele. Em menos de uma semana nós estávamos namorando. Já ele me levou para conhecer a família dele, a qual eu tenho muito respeito, que me receberam com muito amor. A mãe dele, a dona Sônia. E o que aconteceu? Em menos de um mês, um dos meus sonhos estavam sendo realizados. Eu estava no programa da Hebe Camargo. E ali, quando a Hebe Camargo, o Ronaldo sendo entrevistado por ela, e a Hebe cita o meu nome e mostra, fala, olha, você trouxe a sua namorada paulista. E ali a câmera focou em mim e eu vi no monitor. Eu falei, é agora, tô famosa. Então, olha como o diabo foi trabalhando. Sai de Peruíbe com o sonho de ser campeã mundial de bodyboard. De repente já não está mais surfando, já está na noite. E daí em 1996, eu falei, se eu ficar famosa, eu deixo de me prostituir. Eu não vou mais precisar usar do meu corpo para obter aquilo que eu quero financeiramente falando. Então, com a fama, eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. Eu vou ter a minha independência financeira. E naquele dia, abril de 96, irmãos, quando eu me vi no monitor, eu falei, pronto. Até que a gente não continue esse namoro, eu já estou famosa. Mas ali deu continuidade, nós continuamos namorando. Eu fui embora para a Holanda, na época ele jogava no PSV, lá na cidade de Eindhoven, na Holanda, e eu fui para lá. Só que o que ele não sabia é que além de prostituta, eu também era dependente química. Então eu não só omitia o relacionamento que eu tinha e mantinha no Japão com essa pessoa, com esse japonês que eu falei agora há pouco, como também eu não deixava a metanfetamina. E ali eu embarquei para a Holanda com uma amiga minha, passei pelo Japão e nós fomos para Eindhoven. E quando o Ronaldo, foi a primeira experiência que eu tive, né, de namorar com um jogador de futebol, e ali a vida deles realmente é muito treino, correria. Ele deixava um cartão de crédito comigo, um funcionário dele que morava com ele, e essa minha amiga. E nós íamos para o shopping, íamos para várias cidades vizinhas, comprava, mas quando chegava em casa, ele morava numa cobertura, num triplex. Quando chegava em casa, vazio, aquele monte de sacola e um vazio. Mas um vazio assim que daí eu bebia, na época eu já bebia muito, então eu bebia, mas só a bebida não me satisfazia, então eu ia e cheirava essa droga. E quando o Ronaldo chegava, essa droga ela causa uma sensação de muita disposição, inibe o sono, inibe o apetite. E ali eu sempre disposta, sempre fingindo estar feliz. E durante quase um ano eu consegui enganá-lo. Mas no final de 96, antes
das Olimpíadas, quando os empresários antigos, procuradores do Ronaldo, pediram meu passaporte para eles tirarem o meu visto, né, que teria as Olimpíadas de Atlanta. E ali eu comecei a ver que eu não ia conseguir continuar enganando ele. Na verdade, quando você acha que está enganando alguém, o maior enganado é você mesma. Eu decidi, no momento de embriaguez, eu decidi contar para ele algumas coisas que eles já me questionavam, porque eles não conseguiam entender. Não é filha de rico. Isso ele já tinha vindo para a cidade de Peruíbe, comemorou meu aniversário aqui de 20 anos. E ele não conseguia entender como uma menina, né? Completei 20 anos ao lado dele. Como uma menina que não é filha de milionário. Tem Rolex, tem apartamento duplex, tem carro. E eles me pressionavam e eu não podia contar. Eu tinha medo. Eu falei, se eu contar essa verdade, eu não continuo. O namoro vai terminar. E o sonho de ser famosa pode acabar. Então, o que eu fiz? Nessa noite eu falei, eu vou contar. E foi no contar. Contei não só que eu tinha uma pessoa bem mais velha que me bancava, como eu também era usuária de metanfetamina. Contei também que eu tinha tido um relacionamento homossexual antes de conhecê-lo. Que eu tinha passado, antes de conhecer o Ronaldo, eu passei pelas Filipinas, fiquei um tempo lá e eu tinha tido um relacionamento homossexual. E ao contar isso para o Ronaldo, dito e feito, né? Ele chorou, nós choramos, discutimos, enfim, e nós terminamos. E ali começou uma nova história, ainda com Satanás, mas uma página foi virada. Então, a fama que eu tanto tinha sonhado, ela veio. A proposta para fazer a revista Playboy, capa da revista, veio em 97, um ano após terminar o relacionamento. Então, ali para mim, uma nova história, mais um sonho seria ser realizado. Lembra, o sonho de ter bens, o sonho de ser famosa, adquirir dependência financeira, tudo se realizando. Então, quem olhava falava, nossa, ela é uma menina de sorte, né? Aqueles que não conhecem o poder de Deus e o que Deus pode fazer em nossas vidas, olhava uma menina que saiu da cidade de Peruíbe, uma cidade que na época tinha 50 mil habitantes, no máximo. E de repente no Japão, com bens, carros, né, joias. E agora, anos depois, capa de uma revista conhecida internacionalmente. Nossa, tem muita sorte. Mas tudo isso, no final desse testemunho você vai entender que tudo isso Satanás estava me dando. Todos os meus sonhos estavam sendo realizados. Um alto preço já sendo pago. Lembram da história? Um alto preço sendo pago. Mas sonhos sendo realizados. Em 1998, lançam as Ronaldinhas, a dupla. Fotografada, editada por um dos maiores nomes, que é do fotógrafo J.R. Duran. Inclusive, esse nome, as Ronaldinhas, foi dado por ele mesmo. E ali nós fizemos não só a revista do Brasil, nacional, mas fizemos 13 capas. Então fizemos na Itália, Espanha, em outros vários países, no Chile, no Japão. E por todos esses países nós fomos. As Ronaldinhas iam para fazer o lançamento da revista. Eles só compraram o material, as fotos. Então nós íamos, a revista já estava lançada, lançamento, nós autografávamos e ali ficávamos uma semana, 10 dias em cada país. Mais um sonho sendo realizado. Viagens internacionais. Eu já não precisava mais dormir, ter relação sexual com nenhum homem. A minha vida era televisão, viagens, shows, independência financeira conquistada. Mas tudo que o diabo dá, ele requer algo.